Sou Bruno Lovesutti, da Motor Classic Customs, e esse é o nosso polêmico Golf Hercules. A ideia de fazer o Golf Hercules veio de alguns projetos da Europa. A gente queria fazer alguma coisa diferente do que sempre é feito aqui no Brasil, ousar um pouco mais. O foco da nossa oficina são os Volks-AR, então a ideia veio de tudo isso, a gente mostrar até onde a gente consegue chegar com uma modificação de um veículo aqui no Brasil, sem estrutura, sem peças, do que a gente tem, que é a realidade nossa hoje do mercado de customização. O plano do carro foi esse, mostrar até onde a nossa oficina conseguiria chegar com um projeto, com a estrutura que a gente tem hoje. Foi usado a base de um Golf GTI, muitos crucificam a gente por causa disso, de ter usado um GTI, que já é bastante raro de se encontrar, como base para o projeto. Mas o carro foi comprado em condição de sucata, o carro já não tinha condições de voltar a um restauro original. Então o que a gente conseguiu com esse projeto é dar uma sobrevida para o carro. Então o carro foi feito toda uma modificação geral de carroceria, foi usado praticamente só a bolha do Golf, né? Toda a parte estrutural do carro, ele é todo um Fusca por baixo, né? O chassi é completo de Fusca por baixo, então motor, câmbio, suspensão, parte de pedaleiras, engate, tudo ali é Fusca. O porquê da ideia de colocar um Fusca inteiro embaixo do Golf? Diferente do que a gente viu de projeto feito por volta de 2010, foi feito alguma coisa na Europa nessa linha, para facilitar a manutenção. E a ideia não era ser só um show car, era fazer um carro que o carro se rodasse perfeitamente e desse manutenção. Então a ideia de vir com o chassi inteiro do carro é para isso. Então hoje, cabo de embreagem, cabo de acelerador, pedaleira, alavanca, é tudo. Toda a mecânica do carro é Fusca. Então, quebrou um cabo, você vai na casa de peça, compra um de Fusca e põe no carro. Não tem nada adaptado na parte funcional do veículo, né? A não ser toda a adaptação de carroceria. Então a gente fez todos os cortes no carro, fez com que o chassi encaixasse no carro, todo estruturado por baixo, tudo. A parte dianteira do carro a gente teve que fazer um corte no painel corta-fogo e reestruturar toda a dianteira do carro devido ao esterço. As longarinas do Golf impediam que o carro esterçasse, a geometria que a gente queria, com suspensão de Fusca, tudo e tal. Então a frente do carro é toda tubular, toda a modificação de assoalhos, os assoalhos foram mantidos os assoalhos de Golf, o túnel central é de Fusca, né, para manter a parte de alavanca, freio de mão, tudo, pedaleiras que ainda a gente mantém tudo Fusca. Então foi uma adaptação bem extensa de carroceria, para que tudo funcionasse, que as dimensões batessem, que a carroceria do Golf ela é maior, ela é mais larga, ela é um pouco mais comprida também. A gente teve que fazer algumas alterações disso para que tudo casasse e tudo funcionasse perfeitamente no carro. O maior desafio foi fazer mesmo o encaixe do chassi do Fusca casar com a carroceria de Golf, para que fosse funcional. E como as dimensões são bem diferentes de um carro para o outro, a partir de comprimento até que não. A gente teve que fazer um avanço no chassi do Fusca de 7 centímetros para acertar o entre-eixo do carro. Fazer com que a carroceria, tudo se tornasse uma coisa só. O carro continua sendo monobloco, o carro não é chassi carroceria como é normalmente nos Fuscas. Depois disso montado, trazer o carro no que o carro é hoje, né? Na parte de qualidade de carroceria, de pintura e de acabamentos. O carro era bem deteriorado. O carro já tinha passado por algumas colisões pequenas, nenhuma colisão grave. A parte de pintura, a parte de acabamentos, que é bem complicada, a parte de acabamento interno, principalmente dos Golfs MK3, são bem difíceis de se encontrar.
A gente não tem peça de reposição nova no Brasil, a não ser pequenos comerciantes que têm em estoque peças antigas de linha. E por ele ser um GTI dificulta um pouco mais, porque ele é uma carroceria 2 portas. Então, forros de porta, pequenos detalhes internos, é bem difícil de encontrar. E como o carro vem em bem más condições, teve muita coisa que a gente teve que garimpar, falar com amigos, pesquisar, carros que estavam sendo desmontados em desmanches, para conseguir levantar todas as peças e montar o carro novamente. Nós tiramos algumas coisas, como a ideia era vir numa linha Fusca, né? Uma linha mais espartana, então a maioria que tinha de coisa elétrica no carro a gente tirou. Retrovisor são manuais, as máquinas agora de vidro são manuais, né? Tudo que era elétrico no GTI a gente converteu tudo para manual para casar com a proposta do projeto, né? De ter uma coisa mais simples igual um Fusca. Seu cofre dianteiro do Golf, ele ficou nessa configuração, né? As caixas de rodas foram fechadas de forma quadrada, porque a gente queria que o carro fosse o mais limpo possível, para esconder fiação de farol, tudo, né? Então as caixas foram feitas quadradas por causa disso. Tanque Fusca, foi feita uma caixa de step, para acomodar o step do carro. Tiramos os faróis focos duplo, colocamos faróis focos simples, também remetendo ao projeto Fusca, Hercules, uma coisa mais simples. Grade de 2 filetes GTI, era o único item bom que veio com o carro. Para-choque, a gente fez uma customização que normalmente era feito na década de 90 na Europa, de tirar os piscas, né? Essa ideia era de deixar o visual mais clean do carro, deixar o carro mais limpo possível, né? Aí os piscas foram embutidos dentro do farol. Parte de suspensão, o carro foi colocado um chassi década de 60 na modificação, então suspensão dianteira é embuchamento, para que o carro ficasse mais baixo, a suspensão mais longe do chão, né? Essa estética de encurtamento já era planejada para o carro, né? Seguindo uma linha meio cowl-look na customização dos Fuscas, né? Na verdade, a suspensão é mais curta originalmente que a carroceria do Golf, então a gente não precisou fazer modificação de encurtamento que normalmente é feito nos Fuscas. Ele ficou com aspecto já encurtado, mas sem precisar encurtar. Rodas, a gente optou pelas BRM 17 EMP, para seguir a linha do Volkswagen AR, vai ser diferente do que o pessoal monta de praxe. Seria rodas Porsche, Fuchs, então a gente optou pelas BRM 5205 para remeter mais ao Hercules, né? Traseira com uma negativado, uma cambagem na traseira, que é normal dos Fuscas, né? Com um leve encurtamento na dianteira também. Bem, parte interna, a gente fez uma mescla do Fusca Hercules com Golf, mantemos os bancos originais do Golf com revestimento remetendo aos Fuscas, né? Um suede com costura gomão, alavanca EMP, as pedaleiras Fusca, painel todo Golf, volante madeira Lotse, instrumentação Chronomac Fusca, adaptado pro Golf para funcionar em conjunto. Teto solar, tinha o teto solar original GTI, quebrado como todo GTI, foi substituído por um teto solar Hagway. O projeto inicial era ser um 1600, dupla carburação, uma coisa um pouco mais simples, né? Mas aí o carro era um GTI, aí teve os nossos parceiros que trabalham pra gente hoje, né? O pessoal da Retífica Pirajussara e o Fernando lá da F-Max, resolveram fazer um 2 litros. Um 2 litros com receita de época. Então ele tem vira-lap, vira concurso. Pistão, foi usado pistão Fiat Sevel na preparação desse motor, que era tudo receita que era feito década de 80 de preparação. Carburação a gente optou por Solex 40, que era uma coisa também de época, tá? Um comando 324, divisão 3, competição, tá? E o famoso 4 em 1, né? Que vai ser substituído em breve para que a gente possa rodar normalmente com o carro pela rua, né? 4 em 1 na rua é totalmente impraticável pelo barulho e até pelo quanto sai para fora do carro, né? Bem, e a sensação de andar no carro é meio indescritível, porque ele não é nem um Golf e nem um Fusca, né? Você tem a sensação de estar andando num Hercules por causa de trabalho de suspensão,
do barulho do motor, né? Dos pedais, da alavanca, mas ao mesmo tempo você não está dentro de um Fusca, né? Porque o carro é maior, o carro é mais silencioso, o carro é um pouco mais confortável, e você não tem aquele cheiro característico do Fusca, né? Então a sensação é meio indescritível de rodar com o carro. Bem, sou Bruno Lovesutti da Motor Classic Customs, nós trabalhamos com restauração e customização, tá? O foco da nossa oficina são os Volks Air Cooled, mas atendemos outros segmentos também, temos outros projetos em andamento das outras marcas, né? E estamos aqui, disponíveis para executar o teu projeto.